Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estudamos a obsessão nos seus mais variados graus e matizes. E para tal vamos buscar no livro 15 Vidas Passadas, organizado por Luiz Ru Rivas, né? Que nasceu em 75 no Peru, e ele reside agora no Brasil, mas ele tem essa missão, né? Essa missão de ajudar a divulgar o espiritismo, né? Então ele faz essa compilação de mensagens psicografadas pela Amália Domingos Soler, que é uma médium que nasceu em Sevilha, na Espanha, em 1835, foi uma excelente médium psicofônica, médium de psicografia, e ela trouxe ali um grande avanço para essa região, né? Ali na Espanha, trazendo a doutrina dos espíritos, comprovando a imortalidade das almas através das mensagens que ela psicografava. Então, nós vamos buscar um dos casos, dos relatos que foram trazidos neste livro. Vamos começar pela avó obsessora. A avó obsessora. Então, a Amália Domingos Soler, ela coloca: entre as muitas pessoas que me visitam, teve uma que chamou muito a minha atenção. Teodora Ortiz, uma mulher muito simpática, bem educada e espírita cristã. Ela prometeu me escrever quando tivesse chegado a seu lar e assim o fez. Então, agora vamos ao relato. Você deve lembrar-se do dia do nosso encontro, quando eu contei sobre uma sensação estranha, como se eu estivesse sendo perseguida. O espírito que realizava essa perseguição era a avó do meu marido, que desencarnou há 13 anos ou 14 anos. Há 13 ou 14 anos. No terceiro ano após sua desencarnação, eu comecei a sentir os efeitos de seu ódio em relação a mim. Desde então, continuo sentindo-a com uma tenacidade inacreditável, atingindo-me tanto na parte moral quanto física e até nos bens materiais. Então, essa mulher muito simpática, como a Amália nos traz, Teodora Ortiz, né, que ela conheceu, muito bem educada, espírita cristã também, né, e ela diz que escreveria quando tivesse chegado ao seu lar, né. Então, ela disse para a Amália que iria escrever, relatar a situação que ela vivia. E é isso que nós estamos vendo, esse relato em que ela conta que ela sentia a presença da avó do marido e após 3 anos do seu desencarne, essa influência acabou se tornando muito intensa, trazendo graves consequências. Foi uma fase tão difícil, continua ela, que se não houvesse tido a sorte de conhecer o espiritismo, de entrar em contato com os bons espíritas, certamente com esses golpes terríveis que esse espírito me causou, teria sucumbido sem conseguir passar por esta prova com sucesso. Felizmente, contamos com o apoio dos bons amigos. Felizmente, contamos com o apoio dos bens amigos invisíveis que nos oferecem a sua valiosa ajuda, da qual todos nós precisamos. Esqueci-me de dizer-lhe
que quando as coisas vão muito mal, a minha filha Inês, que desencarnou quando estava prestes a cumprir 2 anos, vem para dar-me auxílio. Sabe-se que é um espírito de muita luz, uma vez que a sua presença faz com que o espírito rebelde que me assombra retire-se, me dando força para perdoar e até querer o bem do meu perseguidor. Feita a história em breves linhas do que vem acontecendo comigo, atrevo-me a pedir-lhe um favor que me tornará eternamente grata. Quando você tiver a oportunidade, consulte o guia de seus trabalhos mediúnicos para ver se eles dizem o que há entre mim e esse espírito. O que pode existir entre mim e a avó? Qual é a causa no passado que gera o efeito de um presente tão triste e tão angustiante? Eu acho que é inútil dizer que meu pedido não é por curiosidade infantil. Nada disso. Se peço é pelo desejo que tenho em progredir e ficar em paz com esse pobre espírito. Caso consiga, ficarei muito feliz. Chega de sofrimento. Interessante a maturidade, né? Desse espírito, dessa moça Teodora Ortiz, porque ela não está pedindo para conhecer os fatos que levaram a essa obsessão por curiosidade, nem tampouco está pedindo que a afastem dela, né? O que ela quer, como ela diz, é pelo desejo que tenho de progredir e ficar em paz com esse pobre espírito. Então ela entendia que, de repente, conhecendo as razões que deram origem a essa obsessão, ela poderia conseguir, né, acerenar mais o coração a ponto de chegar a essa paz, né? Chega de sofrimento. Ela queria se entender com esse espírito a quem ela julgava um pobre espírito. Porque é um pobre espírito prender-se a uma ideia de vingança, né? E ela recorre à Amália Domingos Soler, que era muito conhecida pela sua mediunidade, pelos seus trabalhos, pela vida brilhante de sacrifícios, de lutas vencidas com muita coragem, né? E tudo isso fez essa médium ter um trabalho brilhante, né? A sua condição, a sua entrega e devotamento que se interessava ali para ajudar aqueles que a procuravam. Então, em seguida nós vamos ver comentário da médium. A carta de Teodora me deixou bastante impressionada. Sua história era realmente comovente. Ela não percebeu ainda ser uma médium vidente e frequentemente vê o espírito da avó com as mãos tocando seu pescoço e tocando, aliás, e tentando estrangulá-la. Quantos mistérios! Quanta sombra esconde a noite do passado. Diante do padecimento de uma família, eu não hesitei em perguntar aos amigos invisíveis por que Teodora tinha que sofrer tanto, e os espíritos responderam o seguinte. Aí vem uma explicação pela psicografia dela mesma, Amália Domingos Soler. Para responder à sua pergunta corretamente, teríamos que elucidar uma série de comunicações sobre a trajetória de Teodora e da atual avó. Por hoje vamos nos limitar em dizer-lhe. Quando o Tribunal do Santo Ofício ditava suas leis mais severas, um dos seus mais poderosos juízes era membro da nobreza espanhola e residente na corte. Naquela época, Teodora era uma mulher muito bonita. Estava prestes a unir-se em matrimônio a um homem bastante digno.
Antes de receber a bênção nupcial, foi confessar seus inocentes pecados com o terrível inquisidor. Este, quando a viu, perdeu completamente a razão e jurou fazê-la sua. Quando Teodora se retirou, o noivo foi ao confessionário, ajoelhou-se diante do confessor e este usou de sua astúcia para cobrir de infâmia a honra imaculada de Teodora. Mas a sua perversa tentativa não conseguiu obter sucesso, porque o futuro esposo estava convicto de que a sua amada era um anjo disfarçado de mulher. Os dois apaixonados intercambiaram seus pareceres sobre o confessor e trataram logo de apressar o casamento. Antes que conseguissem fazê-lo, porém, Teodora foi acusada de heresia e violentamente arrebatada da casa de seus pais. Nós sabemos que a Inquisição na Espanha, especialmente na Espanha, foi terrível, né? E os inquisidores agiam desta forma, sim, buscando sempre seus prazeres, seus interesses, e acusavam de heresia todo aquele que lhe despertasse algum interesse, na grande maioria das vezes interesse monetário, tanto que os judeus foram altamente perseguidos, e outras tantas vezes por esses interesses, né, de volúpia sexual, né, e fazendo então com que ela aqui não se casasse, sendo acusada de heresia, e nada podia ser feito contra os inquisidores, porque eram juízes que determinavam, num conluio entre eles, buscando ali os seus interesses, e nada poderia ser feito. Então, mas, continuando, então ela foi violentamente arrebatada da casa de seus pais. Mas seu noivo era um homem muito influente e colocou em jogo todo o seu poder. Ele usou grandes somas de dinheiro na compra de inescrupulosos carcereiros. Teodora conseguiu escapar da prisão e ambos fugiram para o exterior, onde finalmente se casaram. Esta notícia levou o inquisidor à loucura. Ele ficou com muita raiva por não ter conseguido superar a resistência de Teodora. Teodora era feliz com seu marido, mas não podia voltar para a Espanha, até que soube da morte do cruel inquisidor. Este, não percebendo sua morte, e mesmo no mundo espiritual acreditando que continuasse vivo, ainda odiava e ao mesmo tempo desejava possuir Teodora. Então, espíritos inferiores, né, não percebem que desencarnaram, e ele continuava sentindo-se vivo, né, então ele não percebeu sua morte e continuava ali ardentemente desejando possuir Teodora, né? Então vejam o que está se dando aqui, né? Que obsessão. Ambos retornaram à Terra, porque ele havia desencarnado, não é? Então, ambos retornaram, o casal retorna à Espanha e moraram sob o mesmo teto. O inquisidor, que hoje é a avó, e Teodora. Quando Teodora se casou, a avó ainda sentia por ela uma aversão incompreensível. Vamos esmiuçar, né? Então, nós percebemos que ele, como espírito, continuou perseguindo, desejando a vitória. Ambos, o casal, retorna à Terra e moravam sob o mesmo teto. Então, no retorno numa nova encarnação, né? No retorno numa nova encarnação, esse casal, não é? Moravam juntos, então estava lá na mesma casa.
o inquisidor na figura da avó. E Teodora, quando Teodora se casou, a avó ainda não sentia por ela uma aversão. Aliás, a avó ainda sentia por ela uma aversão incompreensível. A avó deixou a terra na maior perturbação, demorando a perceber que havia desencarnado, e ao reconhecer-se em seu estado espiritual, redobrou o seu ódio, totalmente apegada à matéria, fez todo o mal que conseguiu. O marido de Teodora, na existência anterior, era nessa encarnação a sua filha Inês, né? Então, o marido vem ali como filha. E esse espírito de grande potência muito tem ajudado sua mãe, dando-lhe forças para resistir à perseguição horrível desse espírito totalmente materialista e dominado pelas paixões mais violentas. Teodora e o espírito da filha Inês devem trabalhar incansavelmente para fazer entender ao inquisidor de ontem o seu verdadeiro estado, aconselhando-o, exortando-o e perdoando-lhe todas as ofensas. É um louco obsessor, a quem eles devem curar e do qual devem se compadecer, né? Então, esta avó desencarna e continua presa ali àquele ambiente, né? São situações que se dão, né? São situações, na grande maioria das vezes, altamente obsessivas. Em outra comunicação, eu vou dizer-lhe algo mais sobre a história de Teodora. Espírito forte, digno e corajoso. Se ela pecou na noite do tempo, chegou depois ao heroísmo e ao sacrifício para defender a sua honra. Ela soube sofrer, agora o que precisa é saber perdoar, para depois amar a seus inimigos. Todas as coisas boas irá conseguir, porque tem boa vontade e o desejo de se engrandecer. A Deus o Espírito guia, né? Então, essa foi a explicação que a médium Amélia encontrou, né, recebeu através dos espíritos orientadores para passar para Teodoro Ortiz, né, as razões dessa situação da avó, o inquisidor que veio como avó, né? O inquisidor volta como avó, desencarna, nem percebe que desencarnou e continua ali com aquele sentimento em relação a Teodora, né? Sentindo-se traído, né? Porque ela foge da prisão, ela não se interessa por ele, né? Ela resiste aos arrastamentos, resiste à insistência, ao assédio, na verdade. Ela resiste ao assédio, consegue fugir da prisão, justamente porque o marido tinha muita condição financeira e consegue ali a adesão dos carcereiros e ela consegue fugir, né? Mas aquilo que sempre aprendemos, né? E como é importante desenvolvermos aí o entendimento da lei de causa e efeito, né? Causa e consequência, toda ação gera uma consequência. Não há como fugirmos desta lei, que a lei são as leis divinas que nos regem, né? Imutáveis. Sofremos as consequências dos nossos atos, a cada um segundo as suas obras, como nos ensinou Jesus, não é? Então, essa avó, né, que trouxe esse sentimento no coração, não conseguiu domá-lo como avó. Vem como avó, porque a avó acaba tendo um sentimento mais amoroso, é uma oportunidade tanto, né? Ela desencarna, se recusa a perceber que estava desencarnada e continua perseguindo a Teodora, né? E a reflexão que a Amália nos traz
quanta sombra oculta o passado. Bem-aventurados os espíritas que podem rasgar o véu da reencarnação, sendo-lhes assim permitido contemplar o brilho do sol do amanhã. Abençoadas 1000 vezes sejam as comunicações do além-túmulo. A humanidade já não caminha às cegas, enxerga, vislumbrando ao leste o sol da verdade. Por isso que cansamos de repetir que é uma doutrina que nos consola, portanto nos esclarecer, porque o esclarecimento nos conforta muito. Conhecermos as leis divinas que nos regem, conhecermos as causas que nenhum de nós foge, as consequências dos atos. Então tudo isso faz com que percebamos a importância do controle, a importância do domínio das nossas emoções, controlando o extravasar quantas vezes de ira, de revolta. Trabalhemos nossos sentimentos para sermos gratos. Aquele que é grato, ele confia em Deus, confia em Jesus. A sua fé está alicerçada com raízes bem fincadas. Então, é preciso que mergulhemos neste aprendizado de lei de causa e efeito, a cada um segundo suas obras. As obsessões se dão, muitas vezes com os lados se conjugando, O obsessor, a vítima, entre aspas, Porque ora isso muda, a vítima se transforma em algoz. Então essas duas mentes, quando se conjugam, acabam desenvolvendo as obsessões mais ferrenhas. Quando, pelo contrário, existe ali um ponto de equilíbrio, Esse ponto de equilíbrio vai justamente fazer com que essas ideias não se casem. Aqui, por exemplo, essa Teodora, ela era valorosa, nós percebemos que ela tinha percepções mediúnicas, porque ela via a avó, Ao mesmo tempo, ela não se considerava uma médium vidente, Então, ela não tinha alcançado ainda a mediunidade que ela trazia. Espírita, como ela diz, espírita cristã, compreendia toda essa situação e por ela compreender, por ela estar num padrão vibratório melhor, o que acabou acontecendo, as ideias doentias eram jogadas e alcançavam, porque ela disse que problemas físicos, problemas materiais, e ela percebia toda aquela injunção, que partia daquela avó, que ela estava conhecendo ali, que ela estava percebendo a presença, porque 3 anos após a sua morte, ela começou a se fazer presente. E os resultados vindos dessa situação, problemas financeiros, como ela disse, problemas físicos, e um problema moral muito grande, por sentir-se ali apedrejada, digamos, por aqueles dardos venenosos, mas tem um ponto positivo. Ela não alimentava em relação à avó. Então isso alivia muito. Quando não se alimenta dos dois lados, o maior problema é quando vem dos dois lados, quando um lado odeia e o outro lado também ressentido odeia. Então aí nessa conjugação de dois corações que pensam ali da mesma forma, que têm as mesmas, os mesmos sentimentos de ódio,
em função dessas vinculações, é claro que isso fica muito potencializado, né? Então, vamos só ver aqui, o espírito que realizava essa perseguição era a avó do meu marido. Então, ela considerava a avó por respeito, mas era a avó do marido, né? Então, foi o inquisidor que voltou como avó, né? E para que ele pudesse trabalhar os sentimentos. Mas, neste momento em que esse depoimento chega às mãos da Amélia Domingos Soler, e ela leva aos orientadores, né, e vem toda essa orientação, ela ainda estava nessas condições. Então, é claro que há espíritos mais difíceis e não nos esqueçamos que essa avó era um inquisidor, né? E nós sabemos ali as características dos inquisidores, né? Então, temos aqui muito aprendizado, muita reflexão. Importante refletirmos para que os aprendizados se incorporem ao nosso modo de ser. Fiquemos todos em paz. Que Deus nos abençoe.